Olá para todos vocês, cá estou eu de novo para dar continuidade à semana temática. Para quem ainda não sabe, ou pegar esse vídeo avulso, semana temática é um produto que a gente vai deixar para vocês, que eu falo que não tem preço, porque é dividir com vocês um pouco do saber da psicologia, da humanidade, daquilo que todos nós, eu, vocês, representamos nesse conjunto imenso que se chama planeta, que se chama sistema, né, universo. E é interessante porque nós todos sabemos poucos sobre a parte nossa mais psicológica. Desde criança, a própria pedagogia, a própria pediatria, que são todas ciências voltadas para a infância, para a adolescência, são ciências que trazem ensino, que trazem uma lógica de desenvolvimento. Então a gente sabe direitinho a hora da troca dos dentes, que é uma visão biológica, mas a parte psicológica, ela parece sempre que é uma coisa meio misteriosa, né? E que ela é um conhecimento para poucos, no caso psicólogos que sabem sobre isso, né? Alguns pedagogos, psicopedagogos estudam também, a psiquiatria estuda também, mas tudo que diz respeito ao campo do psicológico é sempre colocado com uma certa complexidade, porque de fato é complexo. O comportamento nosso psíquico, o comportamento da nossa mente, ele é complexo. Ele é, primeiro, porque ele é único, né? Então, cada pessoa sendo única, ela foi formada, ela foi estruturada de uma maneira exclusivamente individual mesmo. Então, mesmo os modelos que existem de teorias e de linhas da psicologia, nenhuma delas consegue de fato explicar totalmente o que é o ser humano. Então, no vídeo anterior, eu falei para vocês entre pessoas saudáveis e pessoas que estão adoentadas, entre comportamentos que são saudáveis e comportamentos que às vezes são tidos até como criminosos e que na verdade eles são disfuncionais. Eles estão falando de pessoas que adoeceram. Não é assim, nasceu estragado, né? Não. Então, algumas linhas da filosofia, algumas linhas que explicam as questões humanas, fica parecendo que a gente nasce como se fosse uma folha em branco. A gente não nasce dentro daquilo que eu vejo em 37 anos lidando com seres humanos, a gente não nasce uma folha em branco. A gente já nasce trazendo uma história, conforme eu expliquei no vídeo anterior, que vem dos nossos antepassados, da nossa mãe, do nosso pai, 50% de cada um, e de todos os outros que vieram antes deles. Então, as nossas famílias paterna e materna, os nossos clãs, né, que vem de gerações em gerações passando uns para os outros, nós temos uma história, a gente é uma continuidade, assim como os nossos filhos serão nossas continuidades. Então a gente não nasce uma folha em branco, a gente traz uma na bagagem quando a gente nasce bebezinho, dessas histórias. É muito importante que a partir do que eu estou falando aqui, e o objetivo é esse mesmo, que vocês pensem qual que é a minha história, de onde que eu venho, o que que eu sei de mim, dos meus pais, o que eu não sei, o que eu não tive acesso, porque essas são perguntas que às vezes respondem por um comportamento que eu tenho. Certo? Então, uma menina de repente que aparece com um dom de costurar, fazendo roupinha de boneca, conforme foi um caso até que eu atendi, né, ficava parecendo que ela era uma mocinha infantil porque ela adorava ficar fazendo costura para Barbie. Mas na verdade, ela tinha tido uma bisavó super costureira. Então ela criava modelos com a Barbie. Ela estava falando de um trajeto que veio lá de trás e que ela herdou, né? Então a gente é fruto de uma história, mas a partir do nascimento a gente ganha uma grande chance, a gente ganha a chance de recomeçar um ciclo e esse ciclo passa a ser aquilo que eu sou.
Simone, no caso, e cada um de vocês aquilo que vocês são. Aí a gente fica dependendo da herança que a gente recebeu, de um certo quantum do jeito nosso de ser, do nosso terreno, igual é terreno de terra, da química que foi gerada entre o nosso pai e a nossa mãe, que nos fez únicos, e a partir daí todo o processo que a gente vai sofrer no processo da nossa forma de ser educado, como a gente foi educado, de quem a gente recebeu influências e como nós desde criança refletimos isso, recebemos isso e abraçamos isso ou sofremos. Então, a partir daí, tudo que se passa conosco passa a integrar a história que vai me fazer. E eu chego ao mundo adulto, às vezes, sem olhar para isso, sem olhar para tudo que me aconteceu e que definiu o que eu hoje, seja com 20 anos, com 30, 40, 70, 80, sou. E aí, a partir de toda a construção do meu eu, é que eu vou também repassar para gerações posteriores se eu vier a ter filhos. Então, gente, não existe isso. Ai, eu nasci assim. Ai, eu já sou assim. A gente escuta muito isso na clínica, né? E o Reich, que é o cara que eu estudo basicamente para trabalhar, ele fala: o paciente vai chegar e vai dizer assim: ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. O eu sou assim mesmo, gente, é uma coisa para vocês pensarem, porque a princípio isso não existe. A gente é por alguma razão. A gente é por alguma razão. E procurar essa razão é que é, digamos assim, a arqueologia que a gente tem que fazer, mas aqui dentro da gente, para a gente entender quem a gente é e por que a gente é. Eu vou terminar o vídeo hoje com uma imagem só para vocês saberem que amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou explicar isso melhor, tá ok? Vou deslocar o celular. São 5 cebolas. 5 cebolas. E a partir delas amanhã eu vou dar uma explicação de novo sobre o nosso jeito de ser humano, tá? Da gente ser humano. Até amanhã. Tchau. Obrigada.